Imagina que você é presidente de um clube e você tem o maior artilheiro da história da instituição ali naquele momento. Um jogador que marcou mais de 450 gols, conquistou 4 Champions League, virou símbolo de uma geração inteira e aos olhos da torcida parecia destinado a encerrar a carreira vestindo aquela camisa. Agora, imagina deixar esse jogador ir embora. Parece absurdo, não parece? Mas foi exatamente isso que aconteceu em 2018. Muita gente resume essa história dizendo que o Cristiano Ronaldo saiu porque ele queria ganhar mais dinheiro. Mas será que foi só isso? Na verdade, a relação entre o Cristiano e o Real Madrid já vinha se desgastando havia bastante tempo. E quando a gente junta cada uma das peças, percebe que a saída dele talvez fosse algo inevitável. O Cristiano chegou ao Real Madrid em 2009 carregando uma responsabilidade que era gigantesca. O clube estava vivendo uma seca de títulos europeus, enquanto o Barcelona estava encantando o mundo. Era preciso mudar aquela realidade. As 4 Champions League, 3 delas seguidas. Aos poucos, ele deixou de ser só um craque contratado pelo Real Madrid e passou a fazer parte da própria identidade daquele clube. Quando a gente olha para essa frase, parece impossível a gente imaginar um lado sem o outro. Mas é justamente aí que está o detalhe. Enquanto dentro de campo a parceria parecia cada vez mais forte, cada vez maior, fora dele, os dois começavam a enxergar o futuro de maneiras muito diferentes. E isso tem muito a ver com a forma como o Florentino Pérez administra o Real Madrid. O Florentino sempre teve uma ideia muito clara. Os jogadores passam, o Real Madrid fica. Foi assim com o Raul, que era o maior artilheiro da história do clube, mais tarde seria com Casillas, com Sérgio Ramos e com tantos outros. Não porque eles deixaram de ser importantes, mas porque na visão do presidente, nenhum jogador pode ser maior que o clube. O Cristiano sabia disso, só que existe uma diferença entre você entender uma filosofia e sentir os efeitos dessa filosofia. Porque depois de tantos títulos, ele passou a esperar algo que talvez o clube não tivesse disposto a oferecer, que era reconhecimento. E é aqui que muita gente pensa imediatamente em dinheiro. Porque a verdade é que o Cristiano ele queria uma valorização salarial, isso ninguém estava duvidando. Principalmente vendo outros jogadores assinarem contratos gigantescos na mesma época. Foi na mesma época que o Neymar saiu do Barcelona por 222 milhões de euros para poder ir para o PSG. Mas se o problema fosse só dinheiro, provavelmente ele teria sido resolvido com uma negociação. Mas o que o Cristiano estava querendo era outra coisa. Ele queria sentir que ele continuava sendo a prioridade do projeto, que depois de tudo que ele tinha construído, o clube faria qualquer esforço para poder manter. Só que o Florentino, ele olhava para o mesmo cenário, mas por outro ângulo. O Cristiano já tinha 33 anos. É claro que ele continuava sendo decisivo, mas até quando? Enquanto um estava pensando, o outro já estava começando a pensar no futuro. E quando duas pessoas igualmente importantes passam a olhar em direções completamente diferentes, normalmente acontece uma de duas coisas: ou alguém cede, ou cada um segue seu caminho. Talvez o momento que melhor represente tudo isso tenha sido justamente depois da conquista da Champions de 2018. Era uma noite de comemoração. O Real Madrid estava acabando de conquistar a 3ª Champions de maneira consecutiva. Só que, em vez de falar apenas da conquista, o Cristiano disse que tinha sido muito bonito jogar no Real Madrid. Na hora, muita gente achou estranho, parecia uma frase solta ali no meio. Hoje, ela faz muito mais sentido. Aquela declaração não criou o problema, ela só revelou um problema que já existia meses atrás. Pouco tempo depois, surgiu a proposta da Juventus, e dessa vez, principalmente desse tamanho, normalmente é porque os dois lados já entenderam que o ciclo terminou. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente interpreta essa história de maneira errada. O Cristiano não saiu porque ele deixou de jogar bola, muito pelo contrário. Ele saiu logo depois de conquistar mais uma Champions League, a 3ª seguida. Também não foi simplesmente porque ele recebeu mais dinheiro. O dinheiro, claro, teve o seu peso, mas parece muito mais uma consequência do que a verdadeira causa de tudo isso. No fundo, o Cristiano ele queria continuar sendo tratado como indispensável, enquanto o Real Madrid acreditava que nenhum jogador poderia ocupar esse lugar para sempre. Lembra da pergunta que a gente fez lá no começo? Por que um clube deixaria seu jogador mais famoso, o maior jogador do seu clube, ir embora? Talvez porque o futebol não seja feito só de gols, também é feito de decisões, de planejamentos, de visões para o futuro. O Cristiano Ronaldo e o Real Madrid viveram uma das parcerias que foram das mais vitoriosas, talvez a mais vitoriosa da história do esporte.
Mas ela terminou no momento em que cada lado passou a acreditar em um futuro que era totalmente diferente. E talvez seja justamente isso que torna essa transferência tão marcante até hoje. Ele não foi o fim de uma história de sucesso. Foi o fim de uma história que deu tão certo que parecia impossível acabar.